Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, avanços no combate ao coronavírus. Comigo no estúdio da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, está o Dr. Pedro Compasso, da equipe do Super Doutor. Obrigado pela sua presença hoje aqui, doutor. Obrigado. Doutor, o senhor já esteve em outras ocasiões conversando conosco sobre o coronavírus e, infelizmente, já ultrapassamos a barreira dos 90 mil mortos no Brasil. Era um número que todos queriam evitar, mas uma disputa política em cima de uma pandemia, o que nunca é aceitável, envolvendo o presidente da República, governadores e prefeitos, acabou criando um processo complicado de gestão da crise. Vamos diminuir a situação de uma forma elegante para não gerarmos direito de resposta a ninguém. E isso, obviamente, acabou, sim, do meu ponto de vista, causando diretamente um descontrole e atingimos, então, essa marca de 90 mil mortos. Eu gostaria aqui de saber que avanços a ciência fez nessas últimas semanas, eu sei que foram consideráveis, para que a humanidade possa superar isso o quanto antes. O isolamento social aplicado em países ricos tem surtido um resultado razoável. Em países pobres, a situação é um pouco mais complexa, porque você não pode pedir para pessoas que não têm dinheiro para que fiquem em casa o tempo todo sem ter o que comer. Isso é complicado. Então, a situação, que é muito difícil do ponto de vista econômico também, acaba impulsionando as pessoas para zonas de contágio, vamos colocar assim. E é óbvio que ninguém quer contrair a doença. Mas todos apostam em medidas preventivas, como, por exemplo, o uso de máscaras. Neste momento nós não estamos usando porque estamos distantes um do outro, como também o uso de álcool gel, e o distanciamento social em si, de 1,5 metro pelo menos entre as pessoas. Então, eu gostaria aqui que o senhor me ajudasse a compreender como que a ciência tem progredido nessas últimas semanas. Por exemplo, há a expectativa de uma vacina russa agora em agosto. Já falamos das outras vacinas na sequência. A vacina russa seria segura o suficiente? Será que existiriam doses em volume suficiente? Muito bem. O panorama, você conseguiu trazer uma introdução que permite que possamos falar sobre várias nuances aí a respeito. É claro que durante a pandemia e concomitante a ela, é impossível nós termos medidas que sejam efetivas e que a comprovação dessa efetividade aconteça simultaneamente à pandemia. Todas essas medidas, elas podem, em teoria ou no mundo ideal, ou em países que seja mais fácil o emprego dessas medidas, podem funcionar. Mas, conforme você mesmo colocou, seria impossível que o distanciamento social ou o isolamento social pudesse ser empregado por muito tempo, em todos os lugares, para dar tempo que a ciência tivesse medidas efetivas para interromper a progressão e a mortalidade da doença. Então, isso é impossível. Então nós temos que somar as medidas. Está mais do que claro que a máscara não impede que os números aumentem, mas é uma medida, porque eu evito a projeção de partículas. Está mais do que provado que usar a solução alcoólica, o álcool gel, nas mãos ou na superfície de contato, diminui a concentração do vírus e, portanto, diminui a transmissão. Mas está provado, porque nós estamos usando o álcool gel há meses, que a doença continua aumentando. O isolamento social, quando possível, é a única medida que faz com que as pessoas não tenham contato umas com as outras e, claro, não tenha taxa de transmissão. Mas isso é impossível de acontecer em todas as classes sociais e em todos os momentos da situação. Mesmo aquelas famílias onde alguém pode ficar em casa, há aquele que não vai poder e essa pessoa será um vetor. Então, nós temos um panorama onde nós temos várias medidas sendo realizadas ao mesmo tempo e que diminuem cada qual no seu percentual e a sua possibilidade de aplicação, elas são unidas e conseguem um resultado final melhor do que se não estivesse fazendo nada. Então, se nós tivéssemos seguido a nossa vida tudo como antes, se nós tivéssemos continuado com todas as medidas de contato social, não tivéssemos proteção facial, não tivéssemos usando álcool gel, não tivéssemos realizando nenhuma das medidas, é claro que os números seriam muito piores. Mas está claro que essas medidas sozinhas não são capazes para conter o vírus, ou conter a transmissão e, o que é muito mais grave, conter a taxa de óbitos ao final do processo. E é por isso que a ciência precisa continuar trabalhando
simultaneamente à pandemia. Então, todas essas gestões, sejam elas de saúde pública, sejam elas de governos, todas essas orientações ou leis ou diretrizes devem ser feitas e respeitadas pela população. E a ciência, em paralelo, trabalha diuturnamente para que isso seja um processo concomitante, mas que no final nós temos medidas mais efetivas. A efetividade, de fato, só vai acontecer quando nós criarmos a imunidade, ou quando nós tivermos a possibilidade de conviver com a doença com um melhor controle, ou uma resistência imunológica, diferente de imunidade, uma resistência imunológica de boa parte da população. Ao passo que, se você fizer uma analogia, a vacina da gripe, ela não impede que as pessoas peguem gripe, ela não impede que as pessoas tenham sintomas gripais. Então nós convivemos com a gripe. Não criou uma imunidade e uma erradicação da gripe. Mas a esperança que nós temos na vacina do coronavírus é que faça algo semelhante. Que faça com que as pessoas, mesmo que elas tenham que se vacinar todos os anos, como acontece na gripe sazonal ou na H1N1, que as pessoas tenham uma resistência, que elas não desenvolvam sintomas graves ou nem sequer desenvolvam sintomas. Perfeito. Esse é o plano. Sobre as vacinas e o que a ciência tem trabalhado, tirando totalmente o viés político, eu concordo com você, a politização do problema da saúde criou uma grande dificuldade para que a ciência pudesse empregar as suas técnicas e teorias. É impossível termos um ensaio clínico de vida real durante a pandemia. Como nós vamos separar 5.000 pessoas e testá-las com este ou aquele medicamento durante 6 meses no meio da pandemia? Então nós precisamos sim lançar mão de medidas alternativas, nós precisamos sim lançar mão de medidas experimentais. E aí que cai no problema. Se essa medida experimental for defendida por um lado do governo ou pelo outro, se for defendida por um viés político por aquele, pronto, boa parte da população já não vai crer. Boa parte da população já vai colocar medidas contra isso. E aí uma propaganda negativa. Assim como foi com a cloroquina, ou a ivermectina, ou a vitamina D, ou a vacina. A vacina russa, a vacina chinesa, a vacina inglesa, a vacina americana. Então, se nós problematizarmos mais ainda o problema, nós teremos muito mais dificuldade de chegar na solução. Doutor, essa questão política ela realmente é importante. Nós devemos abordar isso porque esse assunto tem que ser superado em prol da segurança de todos. No caso de uso de máscara, por exemplo, infelizmente o presidente Jair Bolsonaro literalmente combateu a necessidade do uso da máscara em determinados momentos e isso foi prejudicial porque ficou comprovado já que o uso de máscaras por todos acaba diminuindo a possibilidade de contágio em 85%. Então, é óbvio que a máscara tem que ser usada. E aqui fica um apelo a quem está nos assistindo, o nariz dentro da máscara. A máscara não foi feita para usar no queixo, né? Então, ela deve ficar aqui, cobrindo o nariz e a boca, por favor. E repito, neste momento estamos eu e o Dr. Pedro Compasso sem máscaras, mas estamos distantes a mais de 1,5 metro e antes do início da gravação, até o começo da gravação, estávamos ambos com máscaras. Doutor, eu citei a vacina russa, a gente fala sobre as vacinas no bloco posterior, mas por um bom motivo. Porque muitos médicos, muitos especialistas da área de saúde dizem que é impossível ter desenvolvido uma vacina pronta para aplicação humana em agosto, que é, do ponto de vista da janela de tempo, impossível que ela fique pronta para vacinação coletiva tão cedo. Ou seja, outubro é um prazo viável, agosto seria impossível. E alguns especialistas dizem que não tomariam a vacina por conta disso. É excesso de zelo, levando em consideração o momento que nós vivemos, ou é uma preocupação factível e por que existe essa preocupação? A preocupação é porque, para você testar uma vacina e aprová-la para uso, você tem que ter um grupo controle que tomou a vacina, que se voluntariou para tal e que foi testado depois do tempo de janela imunológica previsto, foi testado esse grupo com a inoculação do vírus e a vacina tenha se mostrado eficiente. Então, desde quando se conhece coronavírus, se foi capaz de se isolar o vírus, se foi capaz de se desenvolver uma vacina a partir desse DNA viral, eu tenho que ter um tempo mínimo para a aplicação no grupo controle, o teste com a janela imunológica adequada, e é desse tempo que você está se referindo, ou seja, eu tenho que aplicar a vacina, esperar o tempo da janela imunológica adequada, inocular o antígeno, que é não o próprio vírus, né? Você não vai colocar o vírus na pessoa que vacinou,
Porque se a vacina der errado, você vai estar infectando essa pessoa, você vai inocular nela o DNA do vírus, de alguma forma, que não é capaz de causar a doença, mas é capaz de testar a vacina. E aí, depois de mais um tempo, eu tenho que ter a taxa de anticorpos imunizável. Então, esse prazo é que os especialistas combatem como sendo impossível que a Rússia tenha sido capaz de produzir uma vacina, testá-la, aprová-la e já produzi-la. Então, seria um prazo realmente muito curto. Não se definiu ou não se divulgou qual a tecnologia que a Rússia utilizou. Nem tampouco se divulgou se a Rússia já estava fazendo isso antes mesmo do coronavírus ter virado uma pandemia, porque o coronavírus e boa parte do seu DNA já era conhecido. Inclusive, o coronavírus é um vírus que já circula na humanidade muito antes da pandemia. O coronavírus já circula em animais muito antes da pandemia. Então, não se divulgou isso. Talvez o checkmate da Rússia seja, viu? Eu já produzia, já estudava, já fazia testes com o coronavírus muito antes da pandemia. Daí pronto, acaba esse argumento. Doutor, são várias dúvidas que nós temos e nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, eu peço que você nos acompanhe neste momento. Fique com a gente, a entrevista é muito interessante. Voltamos dentro de instantes.